Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje a gente vai falar sobre ETFs de dividendos aristocratas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dividendos aristocratas, eu vou falar sobre 3 ETFs que possuem essa estratégia, vou falar sobre a composição da carteira desses ETFs e no final vou mostrar uma comparação. Primeiramente, dividendos aristocratas são as empresas aí que são consideradas como a nobreza, como a nata das empresas que pagam dividendos. Elas são pagadores, de dividendos e cada ano elas vão aumentando então os seus dividendos de forma consecutiva. Então no primeiro ano, por exemplo, pagou $1, no segundo ano $1,50, no terceiro ano $2 e assim por diante. Normalmente dividendos aristocratas aí tem a ideia de 25 anos que tem aumentado aí os seus dividendos. Então é uma empresa que realmente está aumentando aí os seus dividendos no decorrer dos anos, das décadas. O primeiro ETF que eu vou trazer para vocês é o Vanguard Dividend Appreciation. A sigla dele é VIG. A cotação está de $150, mas você não precisa comprar $150 de uma vez, você pode comprar um valor menor, pode comprar 50, pode comprar 30, 10, quantos dólares você quiser. Os dividendos não são tão altos, é apenas 1,94%, então a gente deu para ver que é menos de 2%, né? E a variação está um pouco ruim nesse ano, né? A variação está de menos 4% aí nesse último ano, que a gente sabe que não está sendo muito bom para a maioria das empresas, né? Esse ano que a gente está tendo algumas dificuldades econômicas ainda. Bom, foi criado em 2006, o emissor é Vanguard, a taxa de administração é baixíssima, 6% ao ano, né? Não dá nem para ver essa taxa basicamente. Segmento capital dos Estados Unidos, mercado total. O índice rastreado é o S&P US Dividend Growers, são aí dividendos que têm crescido nos últimos anos. E o resumo desse ETF é que ele rastreia um índice ponderado por capitalização de mercado de empresas americanas que aumentam os dividendos anuais por 10 ou mais anos consecutivos. Então só entra aí nessa lista empresas que tiveram dividendos aí aumentados então em 10 anos, que é bastante coisa. E as cotas, a gente pode ver que tem uma quantidade bem grande de cotas, não vai ter problema entre comprar e vender essa ETF. Em relação ao portfólio, a carteira, a gente pode ver que 94% são ações aí dos Estados Unidos, né? Tem um pouquinho aqui de Irlanda, né? Mas a maior parte é dos Estados Unidos em 94%. Em relação aqui ao setor, a gente pode ver que o setor que tem mais destaque é o de tecnologia, onde tem 27% aí dessa carteira atualmente. E aqui a gente pode ver algumas empresas, né? Pode ver algumas empresas de tecnologia aqui em primeiro, despontando, né? Com 5% de participação. Microsoft, 4%, Apple, United Health, ExxonMobil, a gente pode ver também, não são empresas de tecnologia, né? Mas estão na composição dessa carteira, né? Como Johnson & Johnson, JP Morgan, Visa, Procter & Gamble, Broadcom também de tecnologia, Mastercard, né? A gente pode ver que são empresas de pagamentos como a Visa, né? E em relação aos dividendos, a gente pode ver que realmente esse ETF tem crescido seus dividendos, né? A gente pode ver que começou aqui com 50 cents lá em 2006 e atualmente está subindo cada vez mais. E nesse ano, 2023, ainda não pagou bons dividendos, mas a gente acredita que vai subir um pouco mais nesse ano. E aqui a gente pode ver também a valorização está bem interessante, que a gente pode ver que tem uma valorização crescente no decorrer dos tempos, né? Só aqui de 2006 para 2008 teve uma queda, que a gente sabe que 2008 teve alguns problemas aí, né? Teve a crise, né? E aqui a gente pode ver que essa crise foi contornada, né? A gente pode ver que subiu aqui, voltou a cair aqui em 2022, 2023, como a maioria das empresas, mas já está se recuperando. Uma outra ETF interessante é o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats. A sigla é NOBL, a cotação em $80, $88, dividendos de 2,5%, então tem um dividendo mais alto, variação menos 4% também, como o anterior, criado em 2013, o emissor é ProShares. A taxa de administração é de 0,35% ao ano
Não é uma taxa tão baixa quanto a anterior, mas ainda é uma taxa baixíssima, ainda é interessante. Segmentos são ações Estados Unidos de grande capitalização, large caps, e o índice é o S&P 500 Dividend Aristocrats. E aqui o resumo, a gente pode ver que rastreia o índice do S&P 500, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que aumentaram os pagamentos de dividendos anualmente por pelo menos 25 anos. Né? Então o anterior aí era de 10 anos, esse já é de 25 anos, tem uma quantidade bem alta de cotas também, não vai ter tanto problema para comprar e vender. Em relação à sua carteira, seu portfólio, a gente pode ver que a maior parte das ações estão nos Estados Unidos, 92%, mas tem um pouquinho também na Inglaterra, né, em 4%. E aqui a gente pode ver, né, que tem vários setores, mas um setor que se destaca bastante é o industrial, que tem 23% da sua carteira. Né? E aqui a gente pode ver algumas empresas que fazem parte desta carteira. Em relação aos dividendos desse ETF, a gente pode ver que cresceu muito em 2003 para 2014. Ele tem aumentado, mas nem todo ano ele tem aumentado. Pode ver que alguns anos ele se repete ou até tem um valor inferior, né, como aqui de 2021 para 2022, mas no geral pode ver que a linha é crescente, né? Dá para ver que tem uma tendência de crescimento. Em relação aqui à valorização das cotas, né, a gente pode ver que ela tem se valorizado. Então, só que em 2020 caiu bastante, a gente sabe que teve uma crise aqui, né? E aqui voltou a crescer em 2022. 2023 ele deu uma queda novamente e voltou a subir, né? Que é bem semelhante esse movimento com a das outras ETFs. Uma outra ETF que tem uma estratégia semelhante é o WisdomTree US Small Cap Dividend Fund, a sigla é DES. A cotação dela é em $26, dividendos de 4% no último ano, então tem um dividendo interessante. A variação é de menos 12%, mas dá para entender que são small caps. Small caps sofreram muito mais do que empresas grandes como large caps ou mid caps. Criado em 2006, o emissor é o WisdomTree, a taxa de administração ok de 0,38%, segmento de ações dos Estados Unidos, de small caps, né, empresas de pequena capitalização na bolsa de valores. O índice rastreado é o próprio índice da WisdomTree, no caso aqui Small Cap Dividend, então são empresas pagadoras de dividendos com pequena capitalização. E o resumo é que esse ETF fornece um rendimento de dividendos do mais alto nível, né, do que o mercado ao sobrepor os setores pensando em dividendos. Então basicamente ele pensa mais em dividendos do que na qualidade da empresa, isso tem que tomar um pouco de cuidado. E o total de cotas a gente pode ver que tem uma quantidade legal, também não vai ter problema de comprar e vender. Sobre a carteira a gente pode ver que a maior parte são ações dos Estados Unidos, né, 98% são ações aí dos Estados Unidos. E tem uma grande porcentagem aqui em financeiras, né? 21% aí dessa carteira está em financeiras. E aqui a gente pode ver algumas empresas, né? Como a EPR Properties, né? Que eu já trouxe aqui no canal, e algumas outras empresas são small caps, não são tão conhecidas assim. Sobre a performance, a gente consegue observar que os dividendos não são constantes, não estão em crescimento, né? Mas tem um dividendo interessante. Então a gente até pode ver que tem uma tendência de alta aqui até 2018, mas sofreu bastante aqui os dividendos de 2018 até 2022, apesar que está tendo uma leve alta aqui, né, um leve movimento de alta. Vamos ver o que vai acontecer em 2023, se ele vai ter mais dividendos que 2017. E em relação à valorização, a gente pode ver que teve sim uma valorização desde 2006 até 2009, só caiu. Mais de 2010 para frente, a gente pode ver que só subiu e só teve problema lá em 2020, né? E depois voltou a subir. Então está bem interessante a valorização desse ETF. E que eu trouxe alguma comparação com alguns ETFs e outros ETFs que seguem uma linha semelhante a essa estratégia. E aqui a gente pode ver que a valorização de 2007 até 2023 do primeiro ETF que eu trouxe para vocês, o VIG, né, foi aí de 200%. Então faz bastante sentido pensar em dividendos e valorização nesse ETF. Olha que interessante. Aqui a gente pode ver o segundo colocado é o NOBL, foi o segundo que eu trouxe para vocês, mais 100%. E depois aqui o 10, né, o 10 com 55%.
Mas tem outros ETFs também que teve uma valorização interessante e tem outros que não teve uma valorização tão interessante assim. E esse investidor, se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.